puxar ele aqui, e meu querido Matheus também vai poder analisar esse gráfico. Está aqui na tela já. O pessoal está ligado, ligadinho de olho aí nesse gráfico. Pronto. Este gráfico, ele mostra a movimentação dos atletas do Bahia, beleza? Agora, qual é o ponto de referência? Porque você pode chegar para mim e falar, Wendel, o Luiz Otávio não fica só ali. Claro que não. Ele é até um zagueiro. Mas por que o Luiz Otávio no gráfico está nesse posicionamento, o Conte, o Daniel? Porque é neste ponto aonde ele mais recebeu a bola e mais passou a bola. Pronto. A galera já entendeu a lógica desse gráfico, beleza? Então, o posicionamento dos atletas do Bahia estão assim, porque é neste posicionamento aonde ele mais recebeu a bola ou deu o passe, passou a bola. Tanto é que o Mugni mais o Juninho Capixaba estão praticamente um dentro do outro, né? Porque é nesse posicionamento aonde eles mais receberam a bola. Isso mostra claramente que o Mugni e o Juninho Capixaba jogaram muito próximos o tempo todo, praticamente, né? Estavam muito próximos um do outro, trocando passes. Agora, o que chama a atenção primeiro ponto, Luiz Otávio e Conte, bem avançados para a realidade que a gente via anteriormente, né? A gente sempre comentava que o Bahia baixava demais as suas linhas. No caso do Luiz Otávio e Conte, percebe-se que o Bahia esteve mais adiantado em suas linhas. Isso mostra muito o segundo tempo, na qual o Fluminense esteve com as suas linhas muito baixas, chamou o Bahia para dentro do seu campo, e é evidente que o Luiz Otávio e o Conte estavam sempre ali no rebote, numa segunda bola, ou então até numa recuperação, receber de volta para reiniciar as jogadas. Chama atenção também, e um detalhe importante, são essas linhas. Vocês estão vendo essas linhas aí? Pronto. Tem uma mais claras e outras mais escuras, não é verdade? Perceba que o jogo do Bahia sempre tem uma ligação com o Nino Paraíba. Pode perceber. As linhas escuras são aonde a bola mais se direcionou. Então, o lado esquerdo do Bahia não trabalhava, por exemplo, praticamente, para que o Juninho Capixaba pudesse jogar como se fosse um ala. A bola do Bahia que vinha para o lado esquerdo, naturalmente, ela iria transitar para chegar no Nino Paraíba. Avançado, inclusive. Olha o posicionamento do Juninho Capixaba e olha do Nino Paraíba. E no primeiro tempo, estava mais nítido ainda, porque no segundo não, no segundo o Bahia avançou mais, mas no primeiro tempo estava mais nítido, o Nino um pouco mais avançado e o Juninho um pouco mais atrás do posicionamento do Nino, isso por isso que contou o Juninho Capixaba aí, junto com o Mugni. Outro fato que chama atenção, e aí o nosso torcedor, meu querido Matheus, vai poder analisar até com um olhar melhor, é a compactação do Bahia, porque se a gente olhar o Fluminense está mais espaçado. Então, sempre que o Daniel recebia a bola, ou o Patrick, ou o Rodriguinho, eles estavam mais próximos um do outro. Tá aí esse triozinho aí, ó, coladinho, coladinho. O Rossi recebia muito no corredor. Então, mostra que o Rossi não jogava tão aberto assim, né? Era o Nino Paraíba que jogava mais na linha para abrir o corredor para a passagem do Rossi, na qual o Conte utilizava muito. Pega aí o Conte, veja os passes do Conte para o Rossi. Então, era uma tentativa de também mobilizar o Nino Paraíba para abrir espaço para o Rossi. Agora, o que me preocupa é um Bahia capenga, porque o lado esquerdo do Bahia praticamente não transitou, né? Não é verdade? O lado esquerdo do Bahia praticamente não transitou. O Bahia teve o Rossi, o Nino. No segundo tempo, a gente viu o Juninho Capixaba, que, por sinal, deu 10 cruzamentos todos errados. Então, meus amigos, este gráfico nos ajuda a entender um pouco mais o jogo do Esquadrão de Aço, né? A ver, por exemplo, as bolas longas do Luiz Otávio, né? A saída de bola sempre com este jogador, com o Conte também. O Bahia trabalhou na saída de bola com os zagueiros para que o Gilberto pudesse ser esse pivô. É por isso que eu acho que o Roda Jega que vai ser o titular. Porque esse tipo de jogo da Bobi, a gente percebe que ele precisa de um centroavante, que ele gosta de jogar com um centroavante. Agora, meu querido Matheus Loyola, joga duro. Se você quiser, eu boto o gráfico do Flusão também, e você pode interpretar olhando para os dois times. Pode botar o N, por favor, que a gente faz a análise melhor.
Deixa eu ver se vai aqui. Boa, não foi não, é, velho? Pô, tá de sacanagem comigo isso aqui, velho. Peraí, doutor Matheus Loyola. Tá aí. Boa, garoto. Show de bola. Tá vendo o Flusão aí? Tá, tô vendo o Fluminense, mas não tá tendo embate, tá virado, na verdade, né? Porque o Não, Danilo ele tá. Barcelos, O Fluminense tem uma postura mais defensiva, né? Tá mais defensiva. Para não, melhorar seria uma inversão aí para você. Seria uma é isso, inversão isso. aí. Porque o Danilo Deixa eu Barcelos tentar, não pegou o Capixaba. Ele deixa eu fazer pegou essa inversão aqui. Deixa eu diminuir aqui. isso. Aí você rotaciona o do Fluminense. Aí dá pra gente. Isso, como se fosse fazer uma sobreposição, justo. Meus Eu boto o amigos, ó, o escudo do escudo Fluminense do por baixo Fluminense dele. vai estar ao contrário, mas não é desrespeito ao Fluminense, não, tá bom? É só para dar uma visão melhor aí pro Matheus Loyola, aquele que divide com você, mas não perde a bola. Tá, vamos lá, Wendel. Foi o. Esse foi. É a do primeiro tempo? É o Ou jogo o todo, panorama do jogo todo? jogo Jogo todo, jogo todo, né? todo. É, mostra muita intensidade mesmo, realmente. Foi isso que aconteceu. Cadê pro lado de cá? Tá o. É o Arias. É, É o isso mesmo. Pelo Arias. lado direito com o Luca. Isso, pouco acionado. O Arias mais acionado. Isso mesmo. O Wendel tá mostrando um desenho realmente do que aconteceu na partida. A gente pode reparar o que você destacou em relação ao pouco apoio do Capixaba. Ele subiu algumas vezes, mas no segundo tempo, mas foi muito mais por conta da progressão, ele recebendo no meio, do que ele receber algumas enfiadas de bola para poder ir com profundidade. Né? Muito disso por conta do setor congestionado do Fluminense. Né? A gente viu que no segundo tempo o Fluminense abdicou, fazendo com que o Bahia, para quebrar justamente esse bloco de jogadores, tivesse que abrir o jogo. O Bahia e o Dabove colocaram em relação à tática de forma correta, o jogo era pelas laterais, o, a dupla, na verdade, Nino e Rossi, ao meu ver, funcionou, mas não foi efetiva. Né? A técnica pesou ontem para o esquadrão. O momento não é bom e nada favoreceu. Eu acho que a partir das jogadas com laterais, e como está desenhado aqui, faltou um pouquinho do jogo. Ao invés do Mugni estar sobreposto na mesma posição que o Capixaba, ele poderia. O Patrick ele está recuado um pouquinho mais, o Patrick poderia estar um pouquinho mais centralizado, fazendo com que o Mugni não jogasse tão sobreposto da forma como jogou com o Juninho Capixaba. Mas muito desse fator se deu justamente por conta do da contenção do Samuel Xavier junto com o Martinelli aqui, né? O Luca, ele não ofereceu tanto perigo assim, né? Ele fez o gol de falta, mas durante o jogo não foi o lado mais movimentado, foi realmente o lado esquerdo do Fluminense, lado direito de defesa do Bahia, que foram os apoios. Pode reparar que tem muitos passes para o Arias, né? Na minha opinião, o jogador que mais tocou na bola pelo time do Fluminense era a válvula de escape do time, e isso fez com que, quer dizer, na verdade não fez com que o Nino se coibisse, né? Não foi impeditivo do Nino e o Rossi fazerem a dobradinha. No primeiro tempo foi, por conta do jogo centralizado do Bahia, mas no segundo tempo não. Inclusive, essa subida e esse apoio do Danilo Barcelos ao Arias fez com que o próprio Danilo, que já não vinha jogando há muito tempo, cansar. Né? E aí é que faltou, na minha opinião, o Dabove alargar. Ele deu até uma largada no time, mas ele poderia ter feito, na minha opinião, uma oxigenação maior do time, né? Ele promoveu a entrada do Rodagega no lugar do Patrick De Luca, né? E depois ele sacou o Rodriguinho e colocou o não, o Patrick De Luca entrou o Oscar Ruiz e depois ele colocou o Rodagega no lugar do Rodriguinho. Ao meu ver, ele poderia ter tirado também do time o Mugni, porque errou muito,
errou muito e não estava mais entregando a intensidade, e entraria com outro homem de frente. Eu entraria com o Michael Douglas justamente para poder tentar dar uma largada na lateral, por mais que não tenha sido o Michael Douglas um jogador de profundidade em relação à linha de fundo. O Michael Douglas, como todo mundo sabe, é um jogador que faz o facão. Ele começa na lateral e ele finaliza a jogada entrando para poder limpar para a perna direita para poder fazer o arremate. Né? Você Então, percebeu aí que se fosse o time do Cavalcante, do Dado, nós teríamos um terceiro elemento aqui entre Luiz Otávio e Conte, e nós não temos mais? sim, 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 com certeza, sem sombra de dúvida. Esse homem provavelmente deveria ser o Patrick De Luca. A gente Que vê uma está mais mudança de avançado, né? panorama. É isso aí. E aí foi o Você vê o debate Patrick de mais ontem. Não sei se foi você que mencionou isso, que o Patrick. Não sei se foi você ou se foi o Ronexo que falou, que o Patrick teve extrema dificuldade por conta disso. E eu cheguei a Ronexo. mencionar que o Patrick tem dificuldade de jogar de costas. Ele de frente, ele se sente mais confortável. E aí, neste posicionamento dele, ele tinha que jogar de costas para ao receber a bola, né? Já que o Bahia teve um pouco mais de posse de bola do que o Fluminense. Mas o posicionamento dele defensivo foi muito aquém também. E defensivamente ele está de frente para o jogo. Ele está de frente ao atacante. Então não tira a partida ruim que ele fez, né? Que eu acho que ele perdeu a posição ontem. Eu acho que o Dabob deve fazer alguma modificação ali. Porque esse tipo de jogo tem que ter força física, né? Bolas longas, o embate, retomada de posse de bola, tem que ter força física. E eu acho que o Patrick ontem, pelo jogo que ele fez, ele perde a posição. Vamos ver, né? É um achômetro. Vamos ver o que vai acontecer durante a semana aí, qual é a tendência do técnico do Bahia. Joga duro, meu querido Mateusão. Só quis dar esse ponto mesmo para se você quiser aprofundar um pouquinho mais, porque é uma diferença até grande, né? Do Dado Cavalcante para o da Bobe na questão da saída de bola, ele não usar os três, como o Fluminense usa. Que tá aí os três aí do Flu na saída de bola. Já o Bahia já tem uma ideia diferente. É isso, Wendel. Como é que eu posso explicar? Tem alguns jogadores que eu vejo a partir desse esquema, eu só vou concluir. Essa sobreposição do Mugni com o Capixaba é que eu acho de forma errônea no esquema. Né? Acabou que eles ficaram sobrepostos muito por conta disso ser uma análise dos dois tempos. Né? O Capixaba no segundo tempo ele deu essa progressão, né? Mas o Mugni no primeiro tempo fez esse papel. E o Capixaba jogou mais recuado. Por isso a gente tem essa sobreposição. Os dois jogadores ocupando o mesmo espaço do campo. E a leitura está correta, se você botar numa visão de jogo como um todo. Né? No primeiro tempo seria essa a visão, no segundo tempo o Mugni um pouquinho mais centralizado e o Capixaba nessa posição. Então a gente mostra claro que o Dabove povoou o meio de campo, aproximou mais as linhas, só que em contrapartida você vê um Gilberto que ali era para estar um pouquinho mais avante, né? Ele é um centroavante que ele recua, mas ele sai um pouquinho mais da área. E aquele lance que o Ronexon pontuou em relação ao Oscar Ruiz, que o Oscar chega para a bola para atacar, era um lance em que o Gilberto era para estar naquela bola ali, né? Mas enfim, um jogo que a gente vê a mudança de panorama do time. A posição do Nino e do Rossi foi justamente essa, porque a maior parte do segundo tempo o Bahia fez essa transição pelo lado direito, óbvio que teve cruzamentos todos errados pelo Juninho Capixaba, e não foram 10 ainda, foram 11, né? 11 cruzamentos errados, e ainda teve as cobranças de escanteio, não sei se estão contando também já com escanteio. O Então, escanteio dele, ele não comeu feijão. ele tem verme. Mas, enfim, eu acho que mostra essa mudança de panorama. Foi interessante você trazer justamente por conta disso. Sai o Patrick de trás, você vê alguns passes do Conte fazendo inclusive ligação direta para o Rossi, né? O Nino mais aberto também.
Agora, eu senti falta justamente de um passe mais longo do Luiz Otávio, que é uma das características dele, e eu não vi ele tomando essa iniciativa no jogo de ontem, né? E muito por conta disso, creio eu, por conta da posição do Rodriguinho. O Rodriguinho é um cara que jogou muito mais centralizado e isso faz com que o Bahia ainda jogue um pouquinho empenadinho pelo lado direito, né? O Bahia, do Dabove, provavelmente o reforço que ele vai pedir é um ponta pela esquerda, já calejado, para justamente ter essa valência do Luiz Otávio explorada, porque o futebol dele é vertical, todo mundo sabe, e a tendência é essa. Eu vejo um meio de campo forte, né? Por isso eu citei, inclusive, a perda de espaço ou do Mugni ou do Danielzinho. Eu acho que esses dois não vão jogar na mesma equipe.